Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Foi naquele gol ali, naquele mesmo, onde acabou a nhaca do Vasco da Gama, que não vencia no campeonato brasileiro desde o dia 15 de abril. Aquela vitória em Belo Horizonte, em cima do Atlético. E de lá para cá foram 7 derrotas, 3 empates. Mas hoje o Vasco entrou com vontade, teve a estreia do técnico William Batista, que já nós vamos trazer a entrevista coletiva dele para você curtir. Vamos acompanhar. Já mudou o ambiente, viu, gente? Ah, mas o Vasco já é a última bolacha do pacote? Não. Mas, amigo, se perde hoje e vai para o clássico com o Botafogo, e eu tenho novidades, só depois que eu pedi para você nos acompanhar nas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Instagram. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, o Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada para se inscrever e dá o joinha. Joinha, ó, isso aqui, ó, ajuda pra caramba para que o YouTube entenda que o nosso vídeo é legal, é importante também. Então, depois da vinheta, eu quero trazer a coletiva do técnico do Vasco, William Batista, falar sobre treinador e outros assuntos pertinentes à partida, e ao Vascão da Gama atualizando o noticiário. Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos, aqui vamos trazer então o Gabriel Peck, daqui a pouquinho vai... Ó. Então tá, vamos lá, vamos trazer notícias, vamos trazer informações, que é importante. Vou pegar aqui o caderninho, esse caderninho aqui tem sempre muitas notícias, e eu quero trazer então o técnico William Batista, falando com os jornalistas aqui na Ilha do Governador a respeito da vitória do Vasco. Vamos ver. Queria que você comentasse essa sua estreia como interino hoje na equipe profissional do Vasco. A gente já conhece o trabalho no Sub-20, você segue invicto. Faz uma análise desse jogo aí. Eu tô muito feliz, tô muito grato aos jogadores que me receberam muito bem, né, que acreditaram na estratégia, que acreditaram no que a gente poderia fazer hoje. Queria dedicar a vitória para o Gui, o torcedor do Vasco, e para a imensa torcida vascaína também. Acho que todos eles merecem há bastante tempo essa vitória, e hoje ela veio. E mais uma vez, estou muito grato aos jogadores que se empenharam, se dedicaram e deram o máximo de si. Estou feliz, é um sonho, né, um sonho de criança. A gente começa lá atrás, há 10 anos atrás, trabalhando muito, se dedicando muito, tendo um propósito de vida onde a gente queria vencer, e hoje eu me sinto honrado, privilegiado e abençoado por ter tido uma estreia, poder dar alegria para o torcedor, mas sem os jogadores, sem eles, isso não seria possível. William, você tira uma tonelada das suas costas, é isso? Não. Do grupo, melhor dizendo. Eu vou dizer assim para você, tonelada não, porque é um jogo de futebol. Acredito que existem problemas muito maiores na vida social de todos nós, na onde a gente de fato tem grandes toneladas nas nossas costas. E a gente hoje entrou para jogar um jogo e venceu o jogo, e foi isso que aconteceu. William, falando um pouquinho sobre estratégia de jogo, no início muitas bolas longas, eu notei que do meio do primeiro tempo e para o segundo tempo, passou a tocar mais a bola mais no chão, você chegou a pedir isso também. Isso foi determinante para o Vasco conseguir controlar um pouquinho o jogo no segundo tempo, e aí acabou saindo o gol? A gente tinha percebido que a equipe do Cuiabá tinha dificuldade no controle de profundidade, né? O pênalti no último jogo foi assim, né? Teve alguns lances contra o Corinthians que também tiveram vantagem nesse aspecto. Nesse jogo eles estavam baixando um pouquinho antes, então eles controlaram até bem, eu acho que talvez porque falharam nos outros jogos. E aí a gente no segundo tempo tentou buscar mais o passe na frente da linha para gerar algum desequilíbrio e poder atacar o gol deles. Vitória que interrompe aquela sequência de 6 derrotas seguidas e deixa o Vasco a 3 pontos do primeiro que está fora da zona de rebaixamento, que é o próprio Cuiabá. É o início de uma nova fase, pelo menos não fica uma situação, ficou menos pior, né? Hoje na pré-eleição eu mostrei um vídeo do Ayrton Senna, na onde vocês vão lembrar que ele faz
larga em quarto, perde a quarta posição, vai para quinto, depois ultrapassa todo mundo na primeira volta. E eu falei para eles hoje, a gente estruturou a nossa ideia, que hoje seria a nossa primeira curva, nós faríamos a primeira ultrapassagem, e foi o América. Então a gente, agora nos jogos seguintes, vamos ver como que vai ser, para a gente continuar a nossa corrida, né? William, você mudou totalmente o time de como ele vinha jogando, né? No jogo contra o Goiás, por exemplo, um meio-campo muito mais marcador. E nesse jogo você colocou o Jair e o Marlon como volantes e ali uma linha de 3 meias. É um esquema até que o Barbieri usou lá no Carioca, mas ele abdicou. Queria que você explicasse sobre isso, né? Sobre até uma coragem, né? Porque o Vasco, né, ter 10 jogos sem vencer, 6 derrotas seguidas, precisava da vitória, mas queria que você explicasse sobre isso, né? A confiança que você teve para botar um time muito, muito ofensivo diante de toda a pressão que o Vasco estava tendo no tempo. A gente estudou o adversário, né? Acredito que essa questão da profundidade nas costas da linha de defesa, a gente poderia ter alguma vantagem nisso. Acabou que eles protegeram bem a profundidade, mas a gente também tinha jogadores que jogavam bem com passe no pé, né? O Ryan joga bem com passe no pé, o Alex, o Marlon, né? O Peck, quando vem buscar a bola um pouco mais baixo, também consegue se associar com os companheiros. E tudo que a gente estruturou foi em relação ao que o adversário poderia nos oferecer para a partida, e acredito que muitas das coisas aconteceram. A gente também teve bons ganhos de segunda bola, que acredito que era importante, por isso também tem um quadrado no meio campo ali, e o Peck e o Figueiredo tentando dar profundidade para a nossa equipe. William, por se tratar de uma vitória contra um adversário direto do Vasco hoje na tabela, você acha que esse resultado de hoje foi mais importante do que só 3 pontos? É um resultado que eu tenho falado assim, o trabalho devolve. E eles estão trabalhando pra caramba, trabalharam pra caramba 2 dias, hoje eles se dedicaram ao máximo, e a gente sabe que de passo em passo, e a gente trabalhando muito, o trabalho vai nos devolver vitória, que a torcida vascaína merece, e claro que dá confiança, né, porque não dá pra ser hipócrita dizer que uma vitória não dá confiança, ela dá muita confiança, e a gente sabe que isso vai nos ajudar durante os treinos da semana. William, o jogo foi ruim tecnicamente, mas você pode dizer que hoje não importava a atuação boa, ruim, e sim a obrigação dos 3 pontos para começar a reagir. E agora você tem um clássico diante do líder, só o líder do campeonato na casa deles. Assim, se você pegar que jogar bem e jogar mal é muito relativo, né? Dentro de uma estratégia, eu acredito que a equipe, que os jogadores cumpriram tudo aquilo que eu queria. É claro que, como você disse, tecnicamente o jogo em alguns momentos ficou num bloco mais defensivo, tanto a gente quanto eles, mas a gente sabia também que eles, quando tinham que construir, poderiam ter alguma dificuldade. No segundo tempo, acabou que aconteceu algumas perdas de posse e a gente conseguiu transitar forte para o campo de ataque. E acho que a estratégia como um todo, acima da parte técnica, ela foi bem executada, bem cumprida, e isso que nos deu a vitória. E o Botafogo? O Botafogo, a gente vai pensar a partir de amanhã, é clássico, e quando é clássico a gente sabe que a gente representa o Vasco, e a gente vai buscar dar alegria para o nosso torcedor, mas vou estudar ainda o Botafogo, que eu estava muito focado no Cuiabá. William, em relação ao ambiente, né? Sua estreia acabou sendo nesse contexto sem torcida, estádio vazio, ao mesmo tempo que não tinha ninguém para apoiar, mas também não tinha ninguém para aumentar a pressão negativa, como estava acontecendo no Januário em algumas ocasiões. Como é que foi a experiência para você? Se pelo menos, diante da situação negativa de não ter a torcida, o lado bom da história pelo menos foi esse, né? De reduzir a pressão do grupo. Eu nunca vou dizer que não ter a torcida do Vasco do lado é ruim. Porra, é ruim pra caramba não ter a torcida do Vasco, né? Ter a torcida do Vasco do lado sempre vai ser muito melhor. Eu queria ter feito a minha estreia com o São Januário lotado. Eu queria muito ter feito a minha estreia com o São Januário lotado. Não foi possível. Mas acho que em energia, em espírito, todos estavam aqui, né? É um sonho, acredito que, vamos ver, né? Eu senti um pouquinho na Copa São Paulo, a torcida do Vasco, queria sentir ela empurrando dentro do estádio. Eu queria também fazer o agradecimento da diretoria, do Brax, né? Que me oportunizou. Nesse jogo de hoje, a gente sabe que oportunizar um jovem de 30 anos, né, tem que ter bastante coragem, mas ele sabe da competência, né, então acho que foi provado hoje. William, como que foi esse trabalho nesses 4 dias, desde sexta para cá? A gente sabe que o Vasco estava muito fragilizado até emocionalmente por tudo que aconteceu por essa sequência. A gente viu um time um pouco mais confiante hoje, não sentindo tantos momentos ruins do jogo. Como que foi trabalhar isso? Você citou o Brax aí, foi ele que te trouxe. Como que foi essa convocação? O que ele falou para você quando você chegou? Se ele
colocou alguma perspectiva para frente? Como foi essa chegada aí e esses 4 dias de trabalho? Eu acho que quando o jogador ele consegue desfrutar, aproveitar do que ele está fazendo, ele está mais próximo da melhor versão dele. Eu fiz um pedido em especial para os jogadores, que eles desfrutassem do jogo, que eles desfrutassem quando tivessem que defender, que eles desfrutassem quando eles tivessem que tirar uma bola e ajudar o Léo Jardim, que eles desfrutassem quando eles tivessem que atacar e que eles desfrutassem muito quando o jogo tivesse difícil. Eu acredito que isso foi bem executado por eles, a sinergia que eles estavam foi fantástico. O Brax me deixou bem à vontade, o Abel também, né, em relação às escolhas que eu poderia fazer. É claro que a gente compartilha tudo em relação à decisão, mas me deixaram muito à vontade, encorajado daquilo tudo que a gente podia organizar para a partida. Então, o técnico do Vasco da Gama, o William Batista, realizando um sonho, né? Estreando na equipe principal do Vasco, com uma vitória importante. E sobre técnico, me disse Paulo Brax, o Vasco tem uma lista, não fez contato com nenhum técnico até agora, nem com Rogério Ceni, que também estranhou o fato de terem divulgado que ele já está certo, Ramon Dias e os outros nomes, né? O Vasco tem uma lista? Tem, mas não fez contato com ninguém. É essa a notícia sobre treinador, sobre reforços. O Vasco da Gama já tem 2 jogadores contratados, o Serginho atacante e o zagueiro Maicon, que estava no Santos, já acertou com o Vasco. Gari Medel, está bem adiantado o processo, mas ainda não se pode dizer que está fechado. Tá certo? Siga a gente aí nas redes sociais, por gentileza. Tá passando o endereço por aí. Quero também te pedir, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, o Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. E te peço também para dar o joinha, que é importantíssimo para que o YouTube entenda que os nossos vídeos são bacanas, que vocês gostam e dá aquela força também. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, parabéns ao Vasco pela vitória em cima do Cuiabá, 1-0, gol do Jair, cobrando o pênalti aqui do estádio Luso Brasileiro, o Wellington Campos. Um abraço.